Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, um episódio especialíssimo do Varal de Ideias Podcast. Esse é um podcast onde a gente vai unir ideias, expor elas de mentes brilhantes. E para isso eu trouxe alguns convidados. E um deles é o meu filho, Gustavo. Oi pessoal, eu sou o Gustavo Bussacarini, Marco Arte, filho do Patrick aqui. E eu sou superdotado, se vocês quiserem saber. Queremos saber e vamos saber mais. Essa é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, porque é uma mente brilhante que está aí dentro, né? E a gente quer entender como é que essa mente funciona. E para me ajudar nesse papo maravilhoso, eu trouxe aqui o Douglas. Se apresente, Douglas. Olá galera, tudo bem? Eu sou o Douglas, sou psicanalista, amigo do Patrick, e aí a gente vai desenrolar um pouco mais como eu conheci esse cara fantástico. É isso aí. E tô muito contente de falar com o Gu nesse momento aqui, totalmente diferente, divertido. Acho que a gente vai aproveitar bastante isso daqui, mas a gente vai fazer cortes que vocês vão ficar de cabelo em pé. É isso aí. Bom, vamos lá, gente. A gente vai bater um papo hoje aqui, né? A ideia é que seja uma conversa bem orgânica, bem descontraída, né? Sem pressão, viu, Gu? Tá, ok. Tá nervoso, cara? Um pouquinho, que eu tô ansioso Tá ansioso demais? E você, Douglas, tá tranquilo? Eu tô tranquilo. Tá tremendo um pouquinho, né? Ótimo. Até te acalmei antes, né? Foi. Você acalmou ele, Gu? Ele ficou aqui, calma tio, calma. É isso. Bom, Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre você, cara. Quero te escutar um pouquinho, tá bom? Pode ser? Tá. Legal. Conta pra mim, o que é ser superdotado? Bem, além de ter grande inteligência, como alguns sabem, a gente também tem umas diferenças dentro de nós. Uhum. E, O que são essas diferenças? O que você consegue trazer pra gente como diferenças? as diferenças não são visuais que todo mundo consegue ver. Tá. São dentro de nós. Sentimentos, algumas outras coisas que a gente sente e tal. Aham. Mas, Por exemplo, na escola, o que você percebe que é diferente entre você e os seus amiguinhos? eu sou mais educado. Ah. E Mais também, educado e sincero também. sincero, bem sincero e verdadeiro. E verdadeiro, é verdade. Às vezes escondo algumas coisas, mas é pelo meu bem. E como é que você percebe, assim, por exemplo, quando você vai jogar bola, vai jogar futebol com os amigos, é algo que você consegue fazer fácil igual os outros garotos? Ou é um pouco diferente pra você? É bem diferente, na minha opinião. Eu já joguei futebol algumas vezes, então eu já conheço um pouco, mas Sim. o problema é, a força e a posição que eu vou estar. Se eu ficar de goleiro, eu não sou muito bom. E nem de zagueiro. Entendi. Muitos acham que eu sou bom de zagueiro. Tá. E até que eu vi que eu sou bom, Tá. mais ou menos. Mas eu não curto muito jogar bola, não. Mas você fica muito nervoso durante o jogo? Nervoso, sim, porque eu quero muito agradar meu time. Eu, me julgo tanto que tem mesmo gosto de me dar sucos dentro de mim mesmo. Pois é. Isso é uma coisa, né, Douglas? Não sei, você pode até falar um pouquinho da tua especialização, né, do que você é especialista. A gente se conhece já há um tempo, né? Ele é meu terapeuta, inclusive, né, pessoal? É só para vocês saberem aí da nossa relação. Ele já conhece muito da história do Gustavo, da minha história, enfim. Ele vem acompanhando, né? Desde que a gente teve o diagnóstico do Gustavo de superdotação, isso mudou muito, né, no nosso dia a dia, na nossa vida como pais. E a gente percebeu também que isso é algo que está mais, entre aspas, comum, por conta até dos diagnósticos que estão acontecendo com uma facilidade maior, né, tanto uma neurodivergência como o autismo, ou como também uma superdotação. Só que os ambientes ainda não estão muito bem preparados para receber essas crianças e saber lidar com isso, né? A gente tem conversado muito com a escola, com terapeutas, terapias ocupacionais, enfim, tudo isso para ajudá-lo a entender como ele funciona e também a encarar o mundo, né? Porque o mundo lá fora, ele é cruel, né? Em casa a gente consegue proteger de alguma forma, consegue lidar melhor com algumas situações. E essa questão dele, do nervosismo, de querer agradar, da autocobrança, é relacionado à superdotação também, mas acho que pode ter mais coisa. O que você entende disso, cara? Eu queria dizer uma coisa que eu não falei no início, mas pra mim é extremamente especial estar no 001 do Varal de Ideias, porque a ideia que você me trouxe de primeira foi o que me encantou, como seria. E trazer um tema que é tão abordado, mas não olhado com o carinho que se deve, e a sua pergunta faz muito sentido, que é o seguinte. Primeiro de tudo, eu acho que aí que vale o primeiro corte. O seu filho não é o CID-10 que ele tem. Ele não é o trauma que ele tem, ele não é a doença que ele tem,
ele não é a neurodivergência que ele tem. Ele é uma criança que recebeu um CID-10, mas ele é uma criança. Eu acho que muitos pais se sentem extremamente culpados quando recebem um diagnóstico do filho de neurodivergência. Sim. E o meu trabalho tem sido com alguns pais, principalmente porque você e a Karen foram os primeiros a me estimular a olhar para essa área, porque o meu atendimento sempre foi com adulto. E quando você me fez esse convite, a primeira coisa que eu queria entender é por que os pais se sentem culpados. Aí os pais não sabem lidar com isso muito bem e causam 4 coisas nesses pais. Ou eles entram no sentido que eles se sentem vítima, alguma coisa fez com que acontecesse aquilo, eles se transformaram vítima, ou de Deus, ou da genética. O segundo grupo vai buscar aprovação do meio social da família, porque tem um filho diferente. Um terceiro ponto que eles veem eles sentem raiva do mundo e têm necessidade de usar o filho como vingança do mundo. E um quarto ponto é como se fosse uma punição. Esses pais se sentem extremamente punidos e buscam agradar um ser superior, uma sociedade para esse filho. E quando o Gustavo, ele tem, eu vou deixar você esticar esse assunto, mas quando você olha para o Gustavo, desde a barriga da mamãe até os 5, 6 anos de idade, ele formou uma característica. Ele passou por fases, e essas fases são 5. A da barriga da mamãe, a criança ela começa a gerar todo pensamento, são geralmente crianças magrinhas, e são crianças que estão sempre introvertidas, elas são sempre para dentro, o mundo das ideias. Já as crianças na segunda fase, elas estão entre 2 anos e 3 anos e meio, são as crianças um pouco mais redondinhas, são mais fofinhas. Essas crianças são extremamente conectivas, elas são extremamente sensíveis. A terceira fase, que é dos 3 anos aos 4 anos, mais ou menos, 4 anos e meio, é a fase que a criança ela é mais articulada, ela negocia mais com os pais. Ele é um líder nato. Geralmente o pai vai olhar e fala assim, esse filho está ganhando vantagem em cima de mim, eu não sei porque ele está tentando me dobrar. A quarta fase é uma criança que ela é introvertida, ela é mais quadradinha. A anterior, ela parece mais um triângulo de cabeça para baixo. Tá. A quarta, ela é mais quadradinha, e ela é uma criança que ela precisa de método, é uma criança extremamente metódica. Se colocou no lugar, tem que colocar no mesmo lugar. Se tirar, ela entra em pane. A quinta fase é uma criança que ela já está beirando os 5 anos, que ela é uma criança que ela vai disputar muito com os pais. Ela vai disputar atenção, ela vai tentar ser muito perfeccionista. E aí os pais não conseguem entender isso por um fator. Os pais não se conhecem. Eles não sabem a formação deles. Eles não sabem se eles são mais magrinhos e introvertidos, se eles são mais gordinhos e sensíveis, se eles são aqueles triângulos que são negociadores. Então eles julgam o mundo da criança a partir do mundo deles. Sim. Faz sentido? Faz total. Faz total sentido. O Gu, né, a gente vem aprendendo, né? Sim. É um constante aprendizado, e acho que ele também. Você percebe, né, Gu, que as coisas melhoraram também, né, pra você? Sim. Do que era no começo, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, quando você entrou na escola, nessa escola nova, né, que você já está há uns 3 anos nela. Como é que foi o começo? Você lembra mais ou menos de como era? Tipo, eu me lembro que as pessoas não ligavam muito pra minha diferença. Então, tipo, eu me entretinha como se fosse uma criança normal, que eu não tivesse nada. Mas vamos lá, eu até te falei isso hoje no carro, quando a gente estava vindo pra cá, né? Quando eu deixo você na escola, você faz uma coisa sempre. Tá todo mundo brincando, correndo de pega-pega e tal. Você pega a sua mochilinha, deixa ela no cantinho, e de repente quando eu vejo você tá andando em volta da quadra, da escola toda, contando histórias na sua cabeça. Tem razão. Como que é a tua cabeça? É recheada de coisas. Se você precisar ver minha mente, se existisse algum equipamento pra ler a mente, bem, aí seria bem doido, porque você veria 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Mas às vezes eu foco em uma coisa e aí já não pensei mais em nada. E como é que é essa história de contar histórias? Pra você é uma coisa boa? Você gosta de fazer isso? Você pensa nisso ou simplesmente você começa a fazer e não para mais? Eu gosto de fazer isso porque, bem, às vezes me estimula na criatividade. Eu penso mais e eu fico atento a outras coisas do que a coisas que eu vou aprender. Porque eu vejo um lado... Às vezes eu vejo um lado ruim de uma história e tento como se fosse criar um lado bom. Como se, tipo, existisse um personagem mau em uma história, só que acha-se alguma forma pra ele se tornar bom.
dessa história. Entendi. Bem doido. Bem doido, né? E você gosta muito de contar histórias, de fazer histórias. Você falou até pra mim um dia que tava escrevendo alguns livros. Escrevendo? Eu tava, entre aspas, escrevendo. Tava tentando escrever, né? Porque, tipo... É fácil botar no papel as ideias que tem na sua cabeça? Não. Não? Eu não gosto de botar as ideias pra fora. Tipo, mostrar pra muita gente. Eu prefiro só ficar comigo mesmo. Porque eu sinto que eu não quero fazer isso. Porque tenho vergonha. A minha vergonha, às vezes, é imensa com isso. Já em outras coisas, eu não tenho muita vergonha. Ô, Gu, Só dependendo do que seja. você é muito perfeccionista? Perfeccionista, sim. Como eu disse no assunto de futebol, eu sempre me cobro muito. Você faz outros esportes também agora, né? Você faz Sim. tanto futebol, você faz o basquete agora também, né? Basquete. Como é que, conta pro Douglas o que aconteceu na partida de basquete lá no Juventus, quando você jogou lá? Nossa, aí foi um entre aspas, desastre. Desastrinho. Porque a gente tava perdendo. Porque, tipo, na minha visão, quando eu entrava no jogo, isso era como se fosse um azar do time inteiro. Uhum. Eu tentava pegar a bola, mas, tipo, eu não conseguia. Eu não conseguia marcar ponto pra minha equipe. Uhum. Aí, tipo, a gente, sei lá, tava 10-0. Nós tava com 0 e o resto tava com 10. Uhum. E o que aconteceu quando você percebeu o placar e acabou o jogo? Quando pra mim acabou o jogo, eu só fiquei chorando demais e saí. Saí bem bravo. Eu não queria saber de mais nada. O que aconteceu? O teu técnico foi tentar falar com você. Sim. Porque ele perdeu o controle completamente, né? E ele saiu chorando, gritando, brigando, se cobrando. Uhum. E uma coisa que é uma característica também é que nessa autocobrança da perfeição e tudo mais, ele acaba se machucando, né? Então eu peguei ele, levei ele pro banheiro e ele se bateu, né? Fechou a mão, bateu no rosto e tal, como uma cobrança de que a culpa era dele. Uhum. A culpa era dele de que o time estava perdendo. Como lidar com isso, né? Eu falo porque, cara, não existe um mapa. Então hoje, naquele dia, o que eu pude fazer foi sentar com ele, ser duro, incisivo, não ridicularizar e nem provocar nada, não ameaçar. Mas, cara, é difícil, porque você vê o teu filho ali, numa reação dessa, é uma coisa. Imagina o técnico do time, como é que ele reage, né? Como é que as pessoas em volta reagem com crianças assim? Primeiro, a culpa não foi sua, tá? Fica tranquilo com relação a isso. E, como eu falei, a criança não é o CID-10. Lembra que eu falei agora das 5 fases? Uhum. O Gu, ele tem 2 fases muito fortes. A primeira do fofinho, do rosto mais infantilizado. Então ele é muito conectivo. Ele sente com muita força. Uhum. E ele tem da característica da disputa, que é a 5ª característica, é o perfeccionismo. Juntou essas duas, tanto pro bem quanto pro mal. Ele vai sempre buscar o perfeccionismo. E ele vai tentar liderar o time porque... por instinto de eu preciso carregar vocês porque eu tenho que trazer a perfeição para vocês. E o acolhimento, eu preciso acolher meu time. Tá. Então, como é que o pai deve fazer numa relação dessa? Primeiro que você fez foi certo para a informação que você tinha no momento, mas se o pai entender essas fases da criança, porque essas fases são o seguinte, são as características dela. A personalidade dela vai sendo forjada com o passar dos anos, mas as características se mantêm. Uhum. Se você entende que ele sente muito, é deixar ele sentir mesmo. Mas não deixar se autopunir. Sentir. E depois mostrar pra ele que ele não precisa ser perfeito sempre. Existem outros caminhos que ele é muito melhor que no basquete, que ele não precisa se cobrar. Exemplo, no videogame, ele é excelente no jogo. Ou ele é excelente no aprendizado, ele é excelente como pegar um cubo mágico e montar um cubo mágico. São outras coisas que você sabe fazer tão bem quanto. E aí ele conta uma história que foi muito forte, que eu não sei se vocês perceberam, mas ele para de escrever a história num determinado momento porque ele quer manter pra ele. Isso. Esse manter pra ele é quando ele tenta escrever a história e não tá perfeito. Eu não quero que as pessoas vejam que se tá bom ou se tá ruim. Eu quero guardar pra mim. Se estiver bom, tá bom pra mim. Se estiver ruim, tá ruim pra mim. E é sempre a conversão do vilão pro moço, pro herói. Isso. Ele faz a jornada do herói, do vilão pro herói. Essa transformação é de como ele se cobra. Eu sou um vilão no time. Sim. Eu não tô jogando como meu time merece, mas não, muito pelo contrário. Você tá fazendo o seu melhor com aquilo que você pode.
Vou te contar uma história pra você saber. Pra tirar esse peso de você. Pra você ser perfeito em uma coisa, você sabe quantas horas é preciso? Quantas? São necessárias 10.000 horas. Se você fizer isso 1 hora por dia, sabe quanto tempo você leva pra ficar perfeito naquilo? Quanto? 30 anos. Então você pode errar sossegado. Pode errar, jogar basquete e errar a cesta, pode brincar de pega-pega e dar mal. Tá tudo bem. Isso é tão verdade que eu fiz isso com ele, inclusive, né? Quando a gente chegou em casa, depois da partida de basquete, falei, cara, de alguma forma, né, a gente precisa mostrar que mesmo os caras que são incríveis erram. Eles erram muito, mas por errarem muito, eles treinam muito e aí acabam acertando muito. Tipo, um exemplo que você me deu é o do Michael Jordan. Ele errou mais do que acertou. 2.000 cestas, né? Por aí. E ele errou muito mais do que acertou. Pois é. Então, assim, esses caras, né, eles são gênios também. São gênios, com certeza são superdotados ali, né? Tem essa facilidade para os esportes, por exemplo, e talvez não tenham facilidade para outra coisa. Justo. Que é uma coisa interessante também, que é um mito aí que se tem dos superdotados, de que eles são extremamente inteligentes e que eles não precisam estudar para nada, né? Que tudo é muito fácil, tudo é muito tranquilo. E na verdade não é, né? Como ele falou, a cabeça dele é uma explosão de ideias o tempo todo. No caso, você falou que os seus neurônios... Tipo, eles a cada segundo mandam um novo pensamento pra todo canto. Tipo, é como se eu sentisse um empurrando o outro. Tipo, pum. E eu falei pra ele, cara, você pode ser muito bom. Justo. É o primeiro jogo fora da tua escolinha que você vai pra algum lugar jogar contra um outro time. Então não precisa se cobrar tanto, né? Você vai descobrir ainda onde você é muito bom. E eu dei o exemplo do Jordan, que é um baita exemplo, que todo mundo gosta, mas ele é um cara que pontuava. Eu falei pra ele, tem outros caras no time que são tão importantes e que não pontuam. Verdade. Né? E eu falei pra ele, no basquete do time do Chicago, aquele baita time que existia, Chicago Bulls. do Chicago Bulls, teve o Dennis Rodman, que era um cara que não fazia ponto, ele roubava a bola. Ele era muito bom de roubar a bola e passar a bola pra frente. Eu me lembro Ele fazia disso. falta, ele fazia isso. Eu falei, Gustavo, tem um cara que é muito bom nisso, de repente você é muito bom nisso aqui. Verdade. Então dentro do teu esporte, você vai encontrar ali de repente uma especialização e vai ser muito bom naquilo. Tanto é que quando o jogo é em grupo, cada posição tem um nome. Eu acho que é isso que você está querendo informar aqui. Exato. Cada posição tem um nome. Exemplo no futebol americano, tem o cara que é especialista em roubar a bola, mas tem o cara que é especialista em correr. Ele é mais leve, aí tem o mais pesado que faz o bloqueio. Exato. E no basquete não muda muito, né? Tem o cara que é bom de bloqueio. E uma coisa que a gente notou, né? Quando o esporte é coletivo, é mais complicado. Quando o esporte ele é individual, exemplo, ele faz karatê também, né? E o karatê é ele meio que com ele, né? A disputa é muito pequena ainda, ele não luta contra ninguém. Então ele tá ali fazendo o kata, aprendendo, tem cobrança do sensei, né? Sim, claro. Mas é algo individual. Eu percebo que aí ele deslancha de um jeito diferente, porque ele não tem a cobrança dos demais. Então a cobrança externa, o que a gente estava falando aqui também, né? Da pressão que se coloca de fora para dentro, é muito grande. E nesse tipo de carinha aqui, né, que tem essa cabecinha diferente, é muito mais pesado do que para mim, por exemplo. Né? Cobrança é ruim para todo mundo. Sim. Sentir pressão é difícil. Mas o que eu quero trazer nesse papo é a molecada de hoje, que vem com esse DNA diferenciado, essa genética diferente, da superdotação, do autismo, da neurodivergência, é uma molecada mais sensível. E sensível num nível que a gente não imagina. Que para ele, pro Gustavo, durante muito tempo, secar o cabelo com um secador de cabelo era impossível. Por causa do barulho. O barulho até hoje te incomoda, não incomoda? Sim. Principalmente na minha sala de aula. Tipo, dá uma dor de cabeça. Quando, sei lá, a professora fala, vai ter fazendinha. E aí todo mundo, gritaria pra lá, gritaria pra cá. E eu era o silencioso da turma. E como é que fica a sua mente quando as pessoas estão gritando? Dá uma dor de cabeça. E agora que a mamãe ela tirou o headphone de entre aspas, pedreiro que ela me deu, agora tá ainda mais complicado, né? E tipo, ano passado, enquanto eu ainda usava, tipo, era assim, quando eu tinha ideia de pegar, eu abria minha mochila e assim que eu encostar no negócio, a gritaria parou. É como se o mundo quisesse que eu sofresse.
Olha que doido, né? É um pensamento complicado, né, cara? Parece que o mundo quer que eu sofra. Eu acho que é isso que você pode falar, Gu. É tipo O Mundo Odeia o Chris, né? Sabe aquele filme? O Mundo Odeia o Chris. Sim. Tá pegando fogo agora essa ideia do Todo Mundo Odeia o Chris. Tá bom. Eu não podia deixar de não comentar. Não, mas é verdade, porque no Brasil ele é muito famoso. Ele né? é demais. Mais do que fora do Brasil. E não gosta do Brasil. Pois é. O que você falou é importante porque é o seguinte. Você e a Karen se conhecem. Eu vou bater um pouquinho nessa tecla porque eu acho que isso é extremamente importante. Eu posso voltar alguns anos? Pode. Quando a gente se conheceu, você estava na Tailândia. Sim. A Karen me apresentou a você, ela passou pelo processo comigo, você me conheceu. O Patrick daquele tempo pro Patrick que existe hoje não é o mesmo. Não é o mesmo. Eu conheci um Patrick lá que eu desconheço olhando para você aqui, totalmente. A Karen também. Se você não tivesse aquela informação lá na Tailândia, eu não tivesse te conhecido, o Gu estaria em outro estado. Totalmente, eu diria que até é um estágio ruim para ele. Uhum. Como vocês decidiram se conhecer, vocês entenderam como vocês existem, vocês não julgaram. Exemplo, ele acabou de falar que o mundo tá contra ele. Eu já sei que vai ter um acolhimento seu, um acolhimento da Karen, pra essa ideia. Bem, eu disse que é como se fosse, que o mundo quisesse que eu sofresse. Uhum. E aí nessa ideia, por que o sofrimento? 2 pontos. A rigidez e a oralidade. Uhum. Ele sente porque ele não acolheu, ou porque ninguém acolheu ele, abandono, e aí busca a perfeição. Aí é como se o mundo quisesse que ele sofresse. Sim. Aí você já entende que o oral dele, que a oralidade dele precisa existir, ele precisa sentir, mas que o rígido precisa parar de... Lembra que ele falou que ele tem muitas ideias? Sim. Posso dar um exemplo? Pode. Imagine que a cabeça do Gu fosse assim, ele tá indo numa mão, de repente tem uma bifurcação. A ideia. Nessa bifurcação, ele pensa assim, se eu for por esse lado, eu tenho que deixar esse lado. A escolha. Aí se eu for por esse lado, eu tô deixando esse lado, então em todo momento ele tá numa bifurcação. Cara, vou fazer um parênteses aqui, isso é tão verdade que a gente sempre pergunta pra ele e tenta exercitar na cabeça dele a escolha. A escolha. Né? E muita gente fala assim, Gustavo, você gostou desta comida? E aí a gente sabe até que ele não gostou. Ele fala assim, sim. Mas... Aí você quer mais? Não, obrigado. A gente até brinca com isso. Né? Eu me lembro disso. Eu quase sempre faço isso. E sempre que ele tem que fazer uma opção A ou B, e ele sabe que se ele escolher A ou B, ele vai desagradar alguém, ele tenta se manter neutro nisso. E fazer as 2 escolhas. Né? Aquelas escolhas que são, aquelas brincadeiras não muito saudáveis, né? De, você gosta mais do papai ou da mamãe, né? Uma brincadeirinha boba, né? Uma rigidez aí no tal. Mas a gente tenta provocar a situação, né? E ele sempre dá um jeito de ficar no meio termo, né? Com a Rafa, que é a minha filha mais nova, ela é um pouco mais direta, ela já não fica com medo de dar uma opinião que pode ser que desagrade alguém, né? Já o Gu, não. Ele fica nessa dualidade ali, de não, eu não posso falar nem A nem B, como é que eu fico aqui num A/B, né? Não é? A/B. Gostei. É difícil pra você fazer uma escolha, Gu? Literalmente, tipo, eu penso, se eu não fiz, sei lá, a mamãe, ela fez umas perguntas pra mim, acho que mês passado, eu acho. Sobre o quê? Sobre a vida. Ela me perguntou, todas essas perguntas, eu pensei muito, porque eu tentava achar a resposta certa. E aí a mamãe, ela falava, não tem resposta certa. Mas ainda assim continuava me cobrando pra tentar achar a resposta certa. E aí demorava muito tempo pra mim. Eu tentava pensar, não, mas se eu fizer isso, eu acho que a mamãe vai achar que eu não entendi, que eu não tô entendendo bem a vida. Então, eu escolhi o que eu acho certo, só que pra ela tá errado. E aí entra aquilo que a gente acabou de falar. Você vê o corpo dele muda. Não, e ele tá numa emoção aqui, né? Ele tava se emocionando aqui na hora de falar. É tudo muito intenso. Por causa da oralidade. É nesse momento. Eu tô batendo essa tecla porque eu quero que as pessoas entendam que a gente forma algumas características que vão acompanhar a gente pra sempre. E
que nem, quando eu atendo o adulto ele tem essas mesmas características, cada um tem a sua mistura, é como se fosse 5 tintas e as tintas vão se misturando. Quando o adulto vem, eu trato essa, entre aspas, como ele gosta de usar, entre aspas, eu gostei da ideia, cuido dessa criança para que o adulto consiga forjar o seu caráter. Uma criança a gente primeiro cuida, a gente só cuida, porque o pai e a mãe vai forjando esse caráter. E aí eu volto um pouquinho, ele tem uma oralidade muito alta, e ele tem uma rigidez tão alta quanto. Então ele sente tudo, e quando ele fala assim, eu não posso desagradar a mamãe, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, eu vou abandonar a mamãe. E eu vou ser imperfeito. Oralidade e rigidez. Oral é abandono, rigidez é traição. Então ele fica nessa dualidade. Bem, é como se, tipo, pra frente eu vejo um lado bom, só que quando eu vou mais avante, é um lado ruim. É tipo isso. É como se parecesse bom, mas no final o desempenho vai ruim. Mas aí você pode usar aquela ideia que você tem, que eu achei fantástica, que é sempre pegar a parte da história do personagem mal, aí você vê a história má, converter pra uma história boa. É a mesma coisa. E você tem essa capacidade de genialidade pra transformar essa história, assim. Entende? Sim. Tipo, vou dar um exemplo. Tem um filme que eu e a Rafa, a gente assistiu esses dias, chamado Gato de Botas 2, O Último Pedido. É de 2022, é um filme até que legal. A Rafa gostou bastante. Mas, tipo, o vilão do filme em si é o João Trombeta. Sabe aquela musiquinha lá do João Trombeta que enfiou o dedão na torta? Não. Então, essa história dele. Ele era um garotinho que tinha uma família pobre. E a única coisa que eles vendiam eram tortas. E aí, com essa musiquinha, que deixou ele ainda mais rival. O objetivo dele é achar a estrela dos desejos para poder conseguir o maior desejo dele. Toda a magia do mundo. Porque ele quer que o mundo fique sob o controle dele, porque ele sofreu por causa do mundo. Tipo, de um lado tá, tipo, nas memórias dele, de um lado tá ele fazendo aquela musiquinha do dedão da torta, aí, tipo, do outro lado, aí, tipo, na frente da tortaria dele, se é assim que fala, né? Tortaria? Talvez. Na loja. E aí, tipo, tem um homem que fala: olha lá, um boneco vivo. E aí é o Pinóquio. É o Pinóquio. Tá todo mundo lá jogando um monte de moeda pro Pinóquio. E aí o Gepeto fica rico. Onde você quer chegar com isso? Tipo, aonde eu quero chegar é que então, é como se tivesse acontecendo isso com o João. O que eu falei com o João Trombeta. Ele sofreu pelo mundo, mas o que ele quer fazer agora é dominar o mundo pra ver o tanto de sofrimento que ele passou, só que triplicado ou quadriplicado. Entendi. Então é como Profundo. se ele... Eu não pensaria nunca nessa análise do desenho. O Parabéns, é uma análise profunda e psicológica da coisa que eu... É que, tipo, parece que eu observo uma coisa que poucos observam. É verdade, isso é verdade. Isso é muito verdade, né? E isso ele sempre teve desde pequeno. Hoje a gente consegue conversar, a gente tem diálogo com ele, né? Quando ele era menor, ele não sabia, porque ele não falava o que estava acontecendo, né? A gente só percebia que ele sentia muito mais. A parte sensitiva dele, sensibilidade, sempre foi muito grande. Tanto que ele se conectava com as pessoas e parecia que ele entendia o que ela estava passando naquele momento. Isso é verdade, viu? Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. E tem muitas vezes a gente percebia que ele nunca tinha visto aquela pessoa. E por alguma razão ele ia lá e abraçava aquela pessoa. E a gente falou, meu, como assim? E aí depois aquela pessoa vinha e contava pra gente, pô, eu tô num momento super difícil, estava complicado, precisava de um abraço. Você fez meu dia. Outro dia você fez isso lá lá na minha terapia. Na terapia ocupacional dele, a menina da recepção, né, filho? Da recepção. Ela tava chegando, aí, tipo, pelo que eu me lembro, a gente tava saindo, né, pai? Tá, a gente tava indo embora. A gente tava indo embora, e aí ela chegou, eu vi ela, eu reconheci o rosto dela, eu reconheci a cor da pele dela, e já dei um abraço nela. E ela me disse, você fez o meu dia. Então são muitas coisas, né? Ao mesmo tempo que tem essa doçura, que tem essa conexão com as pessoas, existe uma cobrança muito grande interna. E aí eu quero trazer sempre a ideia dos pais, né? Porque essa criança, ela tá entrando no mundo, ela tá chegando aí.
como o Gustavo, tem mais, né? Os diagnósticos estão cada vez mais fácil. Alguns pais ainda não vão atrás, cara. Eu tive já conversa com pais, né, que tem um filho exatamente como o Gustavo, exatamente. Nenhum é igual ao outro, né? Mas com muitas lembranças. E eu falei, vocês já foram atrás? Ah, não. A gente prefere que não saber. A gente prefere não ter um diagnóstico. Qual que é a tua visão sobre isso, né? Dos pais que eles têm plena consciência de que o filho deles é diferente, no sentido de que pode ser ou um autismo, pode ser uma superdotação, pode ser qualquer coisa, um TDAH, alguma neurodivergência, e eles escolhem não ir atrás, não divulgar isso para o filho. E aí eu até acrescento uma próxima. Os pais que fazem o diagnóstico sabem do resultado e não compartilham com a criança. Eu vou voltar um pouquinho no que ele disse do dominar o mundo para acabar com o mundo, porque ele se entregou muito pelo mundo. Eu vou fugir da minha parte psicanalítica totalmente aqui, tá? Totalmente. Jesus sofreu pelo mundo, se entregou pelo mundo e morreu pelo mundo. Sim. E não foi mal. Ele é o nosso maior exemplo de perfeição. Eu sei que você lê a Bíblia, eu sei que você prega, então você está me entendendo. O que você pode entender, se você desejar entender, é que Jesus já fez isso. Ele já sofreu pelo mundo. Você não precisa mais sofrer por esse mundo. As pessoas, você pode continuar acolhendo as pessoas como você deseja, você pode se conectar com as pessoas como você deseja, mas essa parte já foi feita por Cristo, de sofrer imediatamente. Você pode olhar e falar assim, nossa, a pessoa está precisando de abraço, eu vou abraçar. Mas o sofrimento não precisa estar conectado mais a você. Você pode sentir outras coisas. Isso pode ser até com um time de basquete. Pegou a ideia? Entendi, mais ou menos. Mas, as dificuldades da vida me agora tá fazendo pensar. Se Jesus sofreu pelo mundo, por que eu ainda tô sofrendo? Porque você está tentando imitar Cristo. Só que você tem um ponto importante. Imitar Cristo nesse ponto já não é necessário. Existem outras coisas que você pode imitar Cristo. Sim, mas como é que eu não entendo que eu tô imitando como Cristo? Até que estranho. Eu, tô sendo eu. E aí, quando você falou isso, eu penso em tudo que eu já passei. E agora, eu me pergunto. Por que todo esse tempo eu tô sendo como Cristo? Sofrendo pelo mundo? Porque você tá tentando dar o seu melhor. Só que você pode colocar o seu melhor em outras áreas da vida. É assim, você tá em que série? Quinto ano. Quinto ano? Caramba, quinto ano. O tempo passou. Era pequenininho. Era um bebê, né? Quinto ano. Pra você ir pro segundo ano, você deixa o primeiro. Pra ir pro terceiro, você deixa o segundo. Pra você estar no quinto, você teve que deixar o quarto. Certo? Ninguém queria deixar o quarto. Mas quando você nem vai... mesmo eu, mas assim que eu senti a diferença do quinto pro quarto, eu já me acostumei rápido. Mas no primeiro bimestre, todo mundo aproveitava os 20 minutos do lanche que a gente tinha pra ficar os 20 minutos lá na sala da professora Dani. Do quarto ano. Do quarto ano. Porque ninguém queria deixar ela. Pra eles, ela era tão legal e eles não queriam deixar ela. Que até mesmo queriam ficar com ela pra sempre, parece. Mas você percebeu que na sua resposta, na sua pergunta tá a sua resposta, você acabou de dizer exatamente o que é o caminho que você pode fazer. Quê? Que é mudar. Todo mundo queria voltar para o quarto ano e eu me adaptei ao quinto. Foi rápido. Então, essa fase de sofrer, você agora tem outra fase, que é aprender, se conhecer melhor, para se dar bem no time de basquete, para ir no karatê, para outras coisas que você deseja, porque a fase de sofrimento já acabou. Essa série já acabou. Agora você está indo para uma nova série. Concorda, Patrick? Talvez, concordo, e eu acho que talvez, Guga, o que você precisa aprender a trabalhar é que você não é a única pessoa que pode resolver as coisas. Boa. Né? Tudo não depende do Gustavo. É como o time de basquete, é o coletivo que... É o coletivo. É o coletivo. Você acaba indo muito pro lado do individual, e eu te entendo, porque às vezes é assim, deixa que eu faço, porque eu garanto que isso vai dar certo. Perfeito. Porque quando eu tenho que dividir, eu preciso que os outros também acabem me ajudando, né? E fazendo a parte deles. É que, às vezes eu penso, nossa, todo mundo tá fazendo errado e só eu tô fazendo certo. Então, eu, carrego o peso de todo mundo nas costas
Porque eles estão fazendo errado e eu sou o único que tô fazendo certo. Posso contar um segredo pra Pode. ele? Todo mundo tá pensando a mesma coisa que você, cara. Não é verdade? Então, é como se todo mundo estivesse pensando a mesma coisa. Ah, então, Eu tô fazendo ele- certo. Eu ele tô fazendo ele tá certo. fazendo, todo mundo tá fazendo errado e só eu tô fazendo certo. É tipo isso. Aí quando a galera entender que passou de ano da quarta série tem que deixar a tia Dani, porque a quinta série tem novidade, a coisa muda. É a nova fase do jogo. E posso responder a sua pergunta? Pode. Os pais, eles não querem dividir com os filhos porque eles têm medo de se conhecer. É uma fase comum. Os pais veem a diferença dos filhos e alguns pais começam a entrar em crise conjugal. E aí eles se seguram, tipo, vou receber um diagnóstico de TDAH da criança, é como se fosse o fim do mundo e o casamento vai ser diluído. Uhum. Ou a culpa é de quem? É sua ou é minha? E aí existem 3 estágios que as pessoas passam, principalmente as mulheres, que é o da força. Eu vou pegar minha cola aqui. Por favor. Essa eu preciso porque essa eu não decorei. Proteção, destaque e força. São as 3 coisas que a mulher acaba passando no casamento, porque ela, às vezes, ela se sente desprotegida, porque se eu descubro o diagnóstico do meu filho, meu marido ele vai comprar o cigarro e ele nunca fumou, e não vai voltar nunca mais. É como se fosse uma mudança eterna. Exato. E aí o segundo é como se ela for destaque, porque ela vai falar assim, eu vou ter que mostrar pra minha família que eu sou o que eu não quero ser, eu vou ter que ser o modelo da família, não tô afim. E a terceira é a mulher guerreira, que ela vai querer ser forte em todo o tempo. Aí ela vai querer acolher o filho dela, o filho da vizinha, o filho da irmã, a mãe. É e como aí... se ela quisesse resolver o problema de todo mundo. Perfeito. Em apenas um dia. Às vezes em 1 minuto. Em 1 minuto? Às vezes em 1 minuto. Nossa, eu penso. Então, talvez a gente só consiga fazer isso ou em um mês, ou em uma semana, ou em um dia. Ou em 1 ano, às vezes em 1 década. Já pensou nisso? Talvez. Bem, Botei pra pensar. Bugou. uma quinzena? Uma quinzena? Uma quinzena de anos. A quinzena de anos. São 15 anos, então. Mas Responde a pergunta? Não, respondeu. Eu acho que, assim, né, os pais não podem ignorar isso, né? Porque, cara, a adaptação da molecada, né, nas escolas, e hoje os estímulos são diferentes, né? Então eu penso o seguinte, cara, o Gustavo, seria muito mais fácil lidar com ele assim, ó, toma aqui um tablet. Esquece da vida. E deixa lá, porque ele vai se encontrar. E de fato, se deixar hoje, o Gustavo ele acorda às 5 da manhã, né, que é o horário que ele costuma acordar, de 5, 5 e meia. Eu faço todas as tarefas domésticas que eu puder fazer, e aí... Você tá colocando ele pra lavar, passar e cozinhar? E aí, tipo, a minha mãe E aí, tipo, quem tá... Então, tipo, pra quem tá acordado que é responsável por mim, claro, que são os meus pais, sim, eu pergunto pra minha mãe, posso jogar? Já fiz todas as tarefas domésticas. Então, são quais as tarefas domésticas? Explica agora, Gustavo, que ficou engraçado. É muito fácil, trocar de roupa, Ok. pôr o tênis, a meia também, claro, que faz parte de trocar de roupa. Escovar os dentes, passar desodorante e perfume, comer, e é isso. E pra ele chegar nisso, né, interessante. Essa tarefa doméstica. As tarefas domésticas que ele coloca é processual. Então é um método, Um passo a passo. é um passo a passo. Porque se deixar que ele tenha a percepção de que ele precisa fazer tudo isso, não vai acontecer. E aí por que eu tô falando? Desculpa, eu não entendi. Você tem que... A gente teve que mostrar pra ele que ele teria que executar essas tarefas. Senão passava direto. Pra colocar, inclusive, assim, como um determinante pra ele poder pegar o videogame. É como se fosse um bônus. Um bônus. Ok. Tipo, se tivesse então, tipo, eu fiz todas as tarefas domésticas, que é como se fosse uma fase, né? Tipo, sei lá. Ah, tá, entendi. Tipo, eu imagino assim, Pro jogo, sabe, né? Sonic? Sim. Eu, tipo, imagino, eu passo, tipo, uma fase é como se fosse todas as tarefas domésticas. E aí, se, tipo, eu pudesse coletar uma esmeralda do caos, é como se fosse o bônus. Como se fosse o bônus que eu passei. Se não tivesse bônus, eu não consegui pegar a esmeralda do caos. Ou seja, você não ia poder jogar o videogame. Posso iniciar um tema polêmico? Pode. Sonic é melhor que Mario. Ixi, como é? Opa, peraí. Você tá falando que o herói agora, mais rapaz. bigodudo do mundo
é pior. É lógico. O Sonic é melhor. Tô brincando. É só pra ter um corte só. Tá, mas tipo, aí eu me pergunto, quem é melhor, Mario ou Sonic? Os dois são ótimos. Tipo, o Sonic era mais rápido do mundo, então, como eu disse, ele poderia resolver todos os problemas do mundo em apenas um segundo. E esse hoje é o hiperfoco dele, né? Uma das características, né, da superdotação é ter um hiperfoco. Então ele tem um hiperfoco que é o videogame. Peraí, mas... E o Mario, principalmente, porque é uma coisa que ele gosta muito e ele conhece esse universo de cabo a rabo, ele sabe todos os nomes possíveis e imagináveis. Mas não necessariamente isso que é uma coisa que é legal, que eu acho bacana de trazer, não é porque ele é super inteligente nisso, que ele conhece todos os nomes de todos os... que ele é bom em português, por exemplo. Que ele é bom em história e geografia. Ele tem que entrar no hiperfoco disso pra... Ele vai muito bem, obviamente, em matemática, é uma das coisas que ele vai super bem. É porque é lógico. Porque é lógico. Eu lembro quando ele começou a ter a matéria de história, e era uma história, é a história do mundo passado, o que aconteceu lá atrás. Não tem nada muito lógico. Não é 1 mais 1 igual a 2. Perfeito. É tipo, é como se fosse isso. Esse negócio da história, tipo, eu fico mais na história tecnológica, sobre toda a cronologia do... Cronologia. De lançamento até o recente. Então, cronologicamente, é o quê? É matemático. São as datas, anos depois, a data tal, X, o que aconteceu naquele momento. Agora, quando ele vai estudar a história do Brasil, dos índios... Porque passam pedaços e pedaços da história. Indígenas, exatamente. Aí começa uma outra parada que pra ele não faz o menor sentido, entendeu? Mas olha, pai, tipo, teve uma vez em que eu tive, sei lá, um hiperfoco, que eu acho que só por um dia, talvez. Porque, tipo, tinha no 4º ano uma prova que eu tinha que fazer, acho que era do 3º bimestre, e eu faltei um capítulo inteiro de história. E história era a matéria que seria. Então, tipo, eu prestei muita atenção na... Tipo, eu fiz como é que se chama mesmo? Revisão? Revisão. Eu fiz a revisão da prova direitinho. Eu li no livro algumas páginas que eram necessárias. E também eu prestei muita atenção na explicação da professora. E acredita, ela falou uma coisa fantástica. Somente uma pessoa tirou 10. E sabe quem tirou 10? Quem? O aluno que faltou um capítulo inteiro de história. Eu. Você. Eu, tipo, tive hiperfoco por um dia. Eu acho que é isso. Hiperfocos podem durar muito tempo. E outros duram pouco. Faz sentido. Isso daí, eu me vejo muitas vezes nesse sentido. Por exemplo, eu tenho que fazer uma apresentação. Não fica soprando, senão entra no microfone. Eu tenho que fazer uma apresentação para uma palestra que eu vou dar daqui 20 dias. Cara, eu tô há 1 mês tentando fazer essa apresentação, eu não consigo. Eu não consigo sentar a bunda na cadeira e vamos. E fazer isso todos os dias. A pressão dos últimos dias é meio que onde eu consigo ter o meu hiperfoco e deslanchar. E aí, em 4 dias eu consigo fazer aquilo que eu tô há 2, 3 meses aqui na minha ideia. Então, isso eu acho muito doido, porque o mundo não está preparado. Na verdade, assim, o mundo cobra diferente, né? Ele não está muito esperando que você tenha um processo criativo. Ele quer que você seja criativo. Então me entrega. Tem uma apresentação? Você tem 1 mês para me entregar essa apresentação. Por que você deixou pro último minuto? Então, tipo... Parece que você é um problemático. Parece que você é um vagabundo que não fez nada durante 1 mês e esperou no último dia para poder conseguir colocar lá. Mas, na verdade, falando até da minha pessoa, eu tô há 2 meses botando isso na minha cabeça assim, cara, como é que eu vou fazer essa apresentação? E eu imagino eu no palco, esse é o meu processo criativo. Eu me imagino no palco, eu tento imaginar quem são as pessoas que estão lá, como que elas vão receber o que eu vou falar. Eu fico pensando também assim, o que elas já viram para não ser repetitivo? O que pode ser alguma coisa que vai de fato fazer sentido para aquelas pessoas e que elas vão se impressionar de alguma forma e aquilo vai ficar gravado. Então, porque é muito fácil eu pegar um PowerPoint e botar lá e ler o PowerPoint. E eu não quero isso. Então eu fico imaginando essa situação, essas cenas, para depois eu falar, tá, já sei o meu caminho. E aí eu entro, sento e produzo. E a cabecinha dele é mais ou menos esse esquema também. Tem coisas que ele gosta e que ele vai super fundo e vai super rápido. Outras coisas ele precisa do medo, talvez ali, sabe? Que eu não vou entregar e a coisa acontece. Às vezes dá raiva também, porque tipo, eu tento me forçar a fazer isso.
tipo, fico com raiva porque, tipo, eu penso na minha mente, eu tenho que estudar isso, mas depois de alguns segundos eu penso em outra coisa. Aí, tipo, eu fico com raiva comigo mesmo por causa disso. Eu não consigo me manter o foco em uma coisa que eu, tipo, tenho que ter. Como, sei lá, eu tenho que ter foco em português. Aí é difícil, porque eu não gosto. Porque, tipo, não é que eu não gosto muito, mas eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não, tipo, curto muito português pra... Quando é principalmente sobre... Bem, eu não sei exatamente. Mas, tipo, eu não curto português porque é bem complicado, na minha opinião. Escrever tudo é complicado, tipo, é repetição, 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 repetição. Às vezes, tipo, eu tenho que fazer igual. Você lembra de Divertidamente, pai? Uhum. Lá nas memórias da Riley, se lembra? Quando ela foi visitar a nova escola no primeiro dia? Uhum. Aqueles negocinhos, sabe? Os bonequinhos da cabeça dela? É, aquelas que parecem, sei lá, gosminhas, sabe? Jujubinhas, mais ou menos. Ela, tipo, tinha uma que tava tentando imitar a professora. E ela tinha que ler pra poder interpretar igual. Tipo, eu penso. Então, é mais fácil pronunciar normalmente do que imitar. Então, tipo, às vezes eu penso isso. Você tem que imitar igualzinho uma coisa. Bem igualzinho. Pra você poder pensar igual. Mas, quando você vê o contexto... Aí já dá pra entender que ela precisa fazer igualzinho por causa de uma coisa. Que, pelo que eu vi, era um monte de coisa que estava acontecendo com a própria Riley no sonho. Eu não lembro muita coisa do filme, não. É impressionante, cara, como ele pega umas lembranças, assim, de data, de... É a cena da felicidade que precisava agradar a professora e depois a raiva entra em cena. Ah, tá bom. Você não exatamente, a raiva, ela não entra em cena. Quem fica olhando os sonhos da Riley não é a raiva, nem a nojinho, nem... É a felicidade. Na verdade, não é a raiva nem a nojinho, é o medo que fica observando. O magrelinho. Ué, vai que ela tem um pesadelo e ela não acorda. Quem é que tem que dar conta disso? A raiva? Ela vai ficar com raiva do pesadelo? A nojinha, ela vai ficar com nojo do pesadelo? Os dois vão. Mas quem é que tem que cuidar de tudo naquele momento é o medo. Ele tem que prestar atenção em tudo. Ele tem que saber. Você tem muito medo? Bem, principalmente de pesadelos. É a coisa que eu mais tenho medo, porque é como se tudo fosse real. Tipo, é como se fosse esse cenário. Aí, tipo, do nada, na porta lá, parece, sei lá, um bicho muito doido. Sei lá, sabe o FNAF? Aquele lá do jogo dos animatronics, sabe? Não. Tipo, é um jogo de terror pelo que me lembro, o primeiro jogo de 12 anos. Então, é um jogo bem... FNAF ou Five Nights at Freddy's. Isso. Tipo, o seu objetivo é sobreviver 5 noites em uma pizzaria. Você não pode ser visto nem ser pego por um animatronic. Teve uma época que... Não sei se você lembra disso. A gente chegou até a comentar que ele tava tendo... Pesadelos constantes. Aí teve o caderno que fez o caderno dos medos e tal. Diário dos Medos. Eu só fiz 5 cartas e parei. Cara, foi tenso. Porque esse junto com outros jogos, né? De terror. Tipo, o que acontece? Na verdade, sei lá, bem, eu junto vários, tipo, na minha mente naquele momento, pelo que eu me lembro, é como se os monstros estivessem mesmo lendo as cartas. Então, tipo, sei lá, tem um jogo chamado Pop Playtime que é de terror e é bem recente e é bem assustador, na minha opinião. Eu sou um garoto sensível. Então, pelo que eu me lembro... E que não pode ter acesso a esse tipo de coisa. Eu me lembro de ter visto... Já eu conto como isso aconteceu. E aí, tipo, eu me lembro exatamente que eu tive uma memória, eu, tipo, tive um pensamento que o próprio Huggy tava lendo aquilo. E, tipo, é como se ele quisesse mudar, só que é o programa. Então, tipo, é como se fosse um roteiro mesmo. Você tem que fazer isso e tem que. Você não pode mudar. Tem que. Mas é como se as pessoas quisessem mudar. Só que você não consegue. Porque você tem que ser assim. Deixa eu aproveitar o que você tá falando. E a gente vai caminhar já para a conclusão aqui também. O que o Gustavo passou nesse período, eu não lembro quantos anos você tinha? Eu tinha uns... 7 para 8 anos? Mais ou menos?
que eu me lembro, eu tava no 3º ano, então uns 7, mais ou menos. Tá bom, isso é bom que ele lembra tudo. Foi quando ele começou a ter um pouco de acesso ao YouTube, né? E principalmente a minha amiga Lara. YouTube, e a amiga dela, a amiga dele da escola, Lara, ela era do Integral e, pelo que eu me lembro, ela tava no 4º ano. E ela tem acesso a esses jogos de terror. Pois é. Então, aí eu vou aproveitar aqui. A facilidade com que essas coisas entram na casa das pessoas e na mão das crianças. Uma facilidade terrível. É assustadora, né? Porque ele assistia alguns vídeos que aparentemente eram inofensivos. No meio desses vídeos apareciam esses bichos, né? Fazendo menção a esses vídeos. Espera só um pouquinho. E quando ele chegava na escola, os amigos e essa amiga em comum dele, que é a Lara, ela adorava isso aí. Então ela passava a tarde inteira com ele contando sobre isso. Não exatamente isso. É que então tinha um momento em que a gente podia ficar à vontade. E aí, tipo, ela reunia os amigos dela e começava a contar essas histórias. É isso. Então ela vinha e trazia isso para dentro da escola. Só que quantos anos ela tinha na época? Eu acho que ela tinha uns 9, mais ou menos. 9 anos. Então, assim, trazendo de novo para a reflexão dos pais, que eu acho que, assim, né, criança de 10 anos de idade, até seus 13, 14 anos, enquanto ela está dentro da sua casa, de alguma forma você tem controle, ou deveria ter o mínimo disso. E conseguir explicar para os seus filhos que não dá para ter acesso a tudo, porque nem tudo faz bem. Porque é uma facilidade muito grande. Eu vejo muita criança da idade do Gustavo, da idade da minha filha de 7 anos, que já tem celular e que não larga o telefone. A gente foi para um acampamento da igreja e tudo, e, criança levando o celular. Cara, tudo bem, é difícil comparar épocas, né? A minha época, lá atrás, quando não tinha nem celular. Não existia nem isso, né? Não tinha celular. Tipo, lá, anos antes de criarem o celular, era tipo, é como se fosse o mundo como deveria ser. Tipo, todo mundo se divertindo. A única coisa que você tinha são os amigos e a família pra você se divertir e tal. E agora o celular mudou o mundo. Mudou, tem a sua parte positiva, mas o que eu quero destacar aqui é terceirizar, né, a diversão do seu filho ou a falta de energia que você tem para cuidar do seu filho e dar um telefone na mão dele, isso pode ser extremamente prejudicial. Porque ele está o tempo inteiro sendo estimulado. E o telefone, né, o Instagram, TikTok, tudo isso, ele tem um negócio que faz muito mal para nós que somos adultos, né? Que é essa hiperestimulação do novo, né? Você quer o tempo inteiro ficar arrastando para cima para ver coisa nova. Né? Dopamina pra caramba. Como é que isso atinge a criança? E o que você traria, né, já aproveitando aqui que a gente está caminhando para o fim, Douglas, se você pudesse pendurar algumas ideias no varal daquilo que a gente conversou hoje, o que você traria para a gente? O primeiro ponto que eu penduraria é que os pais devem se conhecer. Eles fogem do que é mais importante. O segundo ponto é, eles só estão terceirizando a educação dos filhos para um celular, porque em algum momento a vida deles também foi terceirizada na infância. Eles só estão repetindo. Lembra que você acabou de contar do eu deixo para o último segundo lá, eu fico pensando, e aí eu vou construindo ideia, aí eu faço a minha palestra, e o Gu falou que ele também parece que quanto mais vai chegando no horário, ele vai fazendo. Isso é normal do ser humano, primeiro ponto, né? A gente, quanto mais a data está próxima, mais a gente faz o cérebro querer executar. Então, se a gente trocar todas as datas para mais próximo, consegue. O que eu quero dizer com isso? Se todo pai se conhecer, ele vai permitir que o filho se conheça, ele vai saber dar limites para o filho, sabendo que esses limites são bons. Existem limites que são fantásticos. Exemplo, uma criança não pode ter acesso à história de terror. Porque existem, que nem ele usou o exemplo do Divertidamente, existem 5 bonequinhos. O bonequinho do medo, ele não deve ser ativado 24 horas. O bonequinho da felicidade, ele não deve ser ativado 24 horas. A alegria não tem felicidade. Alegria não deve ser estimulada 24 horas. A raiva não deve ser estimulada 24 horas. A nojinho não deve ser estimulada 24 horas. E a tristeza também. E é o personagem que todo mundo evita. Que a felicidade evita até o final. Até ela perceber que é importante misturar as cores. A alegria ela tentar ser jogada de lado, né? Mas no fim,
todo mundo precisa da tristeza em algum momento para poder balancear. Isso. E eu vejo que existe uma tentativa de não frustração, né? De evitar que o seu filho tenha a frustração. Então, tudo pode, deixa fazer, não briga, né? Não repreende, porque, tadinho do meu filho, né? E acho que tem, obviamente, tudo a ver com o que você também passou na tua infância, né? De ter sido você reprimido lá atrás e agora você quer, não, deixa. Tem uma frase que eu acho que eu vou errar ela, mas eu vou tentar. Tá. Os avós carregavam pedras para os seus filhos terem fazenda, para os seus netos serem poetas. Essa abertura faz que o poeta viva na caneta, ele não sabe ter a frustração. Eu concordo muito com isso, porque a frustração faz parte, assim como a tristeza faz parte, como a felicidade faz parte, como o medo faz parte, como a raiva faz parte. E eu insisto, as pessoas se conhecem pouco e evitam que os filhos se conheçam porque eles são eternas crianças, os pais ainda são eternas crianças. Bem, ainda com o negócio de divertidamente, a única coisa que acontece que quando o clímax, entre aspas, acontece no momento, tipo, enquanto a alegria ainda não tá lá, a raiva que dá o caos inteiro. Tipo, se a raiva toma o controle de tudo, ela toma uma bronca. É como se a raiva ela fosse o clímax pra dar o mal. Sim. Mas é porque ela foi usada em excesso. Ela ficou no controle. Sozinha. Sozinha. Né? Ela tem a sua importância no momento certo. Então, me traz 2 ou 3 coisas que você quer pendurar no teu varal hoje. O meu arroba. Das principais ideias. Com certeza. Onde é que a gente te encontra? Quem precisa de análise, tudo junto. É o arroba quem precisa de análise. Agora, falando sério, eu acho que a primeira ideia é que os pais devam procurar ajuda. Não colocar o CID-10, o trauma, o transtorno do filho em primeiro lugar. Entender que existe uma criança antes disso. E o terceiro ponto é que deixe as crianças demonstrarem o que elas sentem e perceba como ela existe no mundo. E leve a criança para ter um diagnóstico. Eu não falei disso, mas eu acho que é importante. Uhum. Neuropediatra, psiquiatra infantil, pediatra e psicólogos podem dar um bom diagnóstico para a criança. A psicanálise a gente trata o indivíduo, a gente não trata o CID-10. Boa, legal. Gustavo, meu filho, estamos caminhando aqui para o final, Gu. Lembra que eu falei no carro que a gente ia perguntar para você de algumas ideias que você gostaria de pendurar no varal? Sim. O que você gostaria de pendurar no seu varal? É uma boa pergunta, porque, tipo, eu acompanho, eu escuto vocês, mas na hora de relatar tudo, aí já fica difícil. Não, mas escolhe 3 coisinhas, ou 2, vai. 2 ou 3 coisinhas que você fala assim, poxa, vou sair desse podcast hoje com essas 3 coisas que foram bem legais. Tipo, o que eu gostei de falar é sobre o João Trombeta, que eu te falei. Ele queria que o mundo ele queria que ele mostrasse pro mundo o quanto que ele sofresse, mostrando pra eles o quanto que ele sofreu. Porque ele queria tudo. Ele queria toda a magia para dominar o mundo. E isso não é bom. Sim. Que outra coisa que você achou legal de trazer aqui, ou de conversar, de escutar? Bem, o que eu mais gostei é que as pessoas não se sintam culpadas por terem uma criança ou uma pessoa que vocês conhecem diferente, pra não, tipo, deixarem isso de lado. Porque, tipo, vou dar um exemplo. Se vocês quiserem que eu pare de falar, tudo bem, porque não sei se não vai ser muito legal expor, eu não sei. Bem, aqui a mamãe, ela tem uma amiga que ela tem uma filha autista, e ela não aceita isso. Então, eu quero adicionar isso no nosso varal de ideias, porque, bem, você pode aceitar, você tem a chance de aceitar que você pode mudar a sua criança, você pode ser quem você quer ser com aquela criança. Você não precisa todas as vezes de outras pessoas para te ajudar. Você precisa, além de você e de outras pessoas, você precisa entender o que você vai fazer. O que você vai fazer é a primeira coisa, na minha opinião, que você precisa saber para poder lidar com uma criança que é diferente do que você queria que ela fosse. E bem, é só isso que eu quero pôr. Mas, e você, pai?
O que você gostaria de colocar no seu varal de ideias? Caramba, né? Bom, agora você me quebrou aqui porque com esse final, né, é muito, muito forte. Cara, eu vou pendurar essa tua última fala. Eu acho que a fala do Gustavo, ela fecha de fato aquilo que a gente estava conversando, da importância dos pais aceitarem, né, e que tá tudo bem. Acho que o grande lance é esse. Não é porque o seu filho é autista, o seu filho é neurodivergente, que isso é um problema. Não, tá tudo bem. Aprenda, se conheça, se aceite primeiro, né? Se entenda, porque muito provavelmente até você pode ser que tenha algum traço, né, de neurodivergência, e entenda seu filho no mundo que ele vive. E não esconda isso dele. Na minha opinião, não tem que esconder, né? Eu acho que uma ideia que eu quero pendurar aqui é de transparência, né? Da gente ser transparente com os nossos filhos, porque você vai mudar a sua maneira de lidar com ele. Quando você tem um diagnóstico, você tem duas escolhas a fazer ali. Uma, pegar aquele diagnóstico, de fato, sentar em cima, esconder isso e deixar a vida me levar. Ou pegar isso e transformar numa ferramenta para fazer a vida do teu filho melhor. Olha, pai, eu quero fazer vou falar uma última coisa. Pode falar. Talvez, depende, se você esconder o que você quer falar, o que você tem, a vida vai seguir de um jeito. Se você soltar, a vida vai seguir de outro. Então é como no início desse podcast, o Douglas deu um exemplo de uma bifurcação. Não tem como você escolher dois jeitos. Você só tem que escolher uma forma. Da sua decisão e a sua vida vai seguir de um jeito. É isso aí. Muito bom. Com esse pensamento, eu encerro aqui o nosso primeiro episódio. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do Varal de Ideias. Teremos muitos mais outros episódios. Vamos ver se de repente eles voltam aqui. Deixa nos seus comentários aqui o que vocês acharam desse episódio, né? E o que vocês gostariam que a gente também abordasse mais. Eu já tenho alguns convidados confirmados. O mês de maio está recheado. Então a gente vai ter muita novidade aqui. Muito obrigado, Gustavo, por ter topado, cara. Foi muito legal ter você aqui, filhão. Sabia que seria bom. Se eu não... Bem, como a minha última fala eu disse, eu escolhi vir e aí foi tudo diferente. É isso aí. Muito bom. Eu dei umas ideias que talvez vocês não teriam, como a do João Trombeta, de Gato Botas. Eu nunca falaria do João Trombeta. Divertidamente. Sim. Dos meus pesadelos que eu tenho. Sim, isso foi muito bom. Muito obrigado. Você trouxe muita informação importante. Saiba que o que você fez hoje aqui vai impactar a vida de muitas pessoas. E Douglas, também te agradeço demais, cara. Eu quero fazer outros episódios contigo para falarmos mais sobre o que eu descobri, como é que isso transformou minha vida, né? Quem me conhece há mais tempo, que nem você, falou que houve uma mudança muito grande. Eu quero poder contribuir também para a vida das outras pessoas. E eu agradeço estar aqui no 001 com o Gu e com você. É isso aí. Peraí, que 001? O episódio 001. É o primeiro. É o primeiro. Ah, tá. Eu achava que vocês estavam falando do Agente 001. Não, é quase isso. Quase isso. É o 007, né? 007. Talvez exista o 001. É isso aí. Gente, obrigado. Valeu. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Tchau. Sucesso!